abençoado, tudo bem com você? Espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu sou a Tia Pri, sou professora de Biologia e preparei mais uma aula dessa disciplina para você. O que nós vamos ver na aula de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre a mitose, que é o quê? É uma divisão celular. Então, se você ainda não assistiu a aula sobre ciclo celular, bora lá assistir para depois você vir para essa. Porque esse assunto aqui é continuação, ok? Quando eu falo do ciclo celular, eu estou falando o quê? Da fase da vida da célula, o que está acontecendo com ela. E quando chega no momento da divisão celular propriamente dita, eu estou falando aqui, ó, da mitose. É isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos entender o que é a mitose, o que acontece durante a divisão celular, para que ela serve. Bora lá entender isso agora? Então acompanha aqui com a Tia Pri. Pensou em mitose, você está falando de um tipo de divisão celular em que acontece o seguinte: uma célula mãe, portanto uma célula que já existe, está formada, bonitona, tá? Ela vai entrar em mitose e o resultado final desse processo, dessa divisão celular, vai ser o seguinte: a formação de duas células que são iguaizinhas entre si e são iguais em relação à célula que deu origem a elas, ok? Então, essa uma célula, ela se divide e dá origem a duas novas células, que se eu comparar, elas vão ser iguais. Mas iguais em que sentido? Iguais em relação à quantidade de material genético. Por isso que eu coloquei aqui para você esses números, para te mostrar o seguinte: se eu estiver olhando uma célula do meu corpo, uma célula que eu chamo de célula somática, uma célula que tem o total de cromossomos da minha espécie, portanto, imagine aqui que essa célula tem um total de 46 moléculas de DNA, 46 cromossomos, é lá o DNA que eu estou falando, tá? Quando essa célula entrar em mitose, ela vai dar origem a duas células que vão conservar essa quantidade de material genético, ou seja, as células novas formadas, elas vão ter 46 moléculas de DNA. Por isso que a gente fala que a mitose é um tipo de divisão celular que vai fazer o quê? Vai manter a informação genética, vai manter o patrimônio genético da forma como ele é. A ideia é conservar a quantidade de DNA do jeito que já é, ok? Mas existem alguns seres vivos em que a mitose, ela vai acontecer sim para manter a quantidade de material genético que já existe lá, ok? Só que, diferente de uma célula que é diploide, que ela tem um total de material genético característico da espécie, essas células aqui, elas já sofreram uma redução da informação genética. Elas são chamadas células haploides. Sim, uma célula haploide, ela tem o quê? Metade da informação genética característica da espécie. Então, se eu der como exemplo aqui a gente, embora isso não aconteça conosco, ok? Tá? Se eu pensar numa célula minha que tem metade da informação genética presente numa célula completa, numa célula diploide, se essa aqui for uma célula que tem 23 moléculas de DNA, vamos usar o barraco aqui, pegar nós de exemplo, o que vai acontecer se ela entrar em mitose? Ao final do processo, ela vai manter a quantidade exatamente do jeito que é. Ou seja, as células novas formadas, elas vão conservar essa quantidade, tá? Isso aqui acontece em quem? Já que eu dei isso aqui como exemplo para você. Acontece em plantas, ok? Por quê? Na planta, tá? A mitose, ela é responsável pela formação das células sexuais. Então a gente fala que a mitose, ela é gamética, ou seja, é pela mitose que se produzem as células sexuais, os gametas, ok? Tá? Então, independente de qual seja a célula aqui, se é uma célula que já é haploide ou se é uma célula que é diploide, a ideia da mitose é produzir o quê? Sempre no final do processo. Uma célula se divide dando origem
há duas células que conservam, que mantêm a informação genética que a célula já possui, ok? E para que serve a mitose, tá? Qual é a função dessa divisão celular? Existem alguns organismos, né, que a mitose, ela faz parte da reprodução desse ser vivo. Estou falando, por exemplo, de organismos que são unicelulares. Os protozoários são assim, tá? O que acontece com o protozoário? Quando ele realiza a sua reprodução assexuada, é a mitose que está acontecendo. Por quê? Um indivíduo que entra nessa reprodução, ele vai produzir dois indivíduos novos que são iguais geneticamente, ok? Então, para os organismos unicelulares, a mitose faz parte do quê? Da reprodução assexuada. Mas se eu pensar num organismo que é pluricelular, por exemplo, os animais aí, tá? O que a gente tem? Através da mitose, lá a reprodução assexuada também, porque existem alguns animais que fazem reprodução assexuada, tá? Lá o que a gente vai ter? A gente vai ter também a mitose participando do tipo de reprodução assexuada aí chamada de brotamento. Então o que acontece, por exemplo, com os quinidários, né? Esses caras utilizam-se da mitose para produzir um broto, certo? Que vai se destacar do corpo do indivíduo adulto para dar origem a um outro ser vivo. Para eu formar esse broto, as células que já existem no corpo do indivíduo adulto vai começar o quê? A se proliferar, a dar origem a células que são iguaizinhas ao indivíduo adulto, geneticamente, tá? E num determinado momento esse broto pode ou não se destacar desse corpo do indivíduo adulto. A gente fala que esse é o tipo de reprodução assexuada por brotamento, perfeito? Pensando também nos organismos que são pluricelulares, né? Para que serve a mitose? A mitose vai ser responsável pelo crescimento desse ser vivo, ou seja, pelo aumento de tamanho. Vamos pegar a gente como exemplo também. Todos nós nascemos pequenos e a gente cresce à medida que o tempo passa. É a mitose que vai ser responsável por esse crescimento. Por quê? Ela vai propiciar o alongamento dos órgãos, o alongamento do corpo do indivíduo. Na realidade, eu vou ter o quê? O órgão que já é formado, o corpo que já é formado, através da mitose, eu tenho a proliferação de células. E essas células são todas iguais. Dessa forma, o indivíduo, ele o quê? Aumenta o número de células, aumenta o seu volume, tá? Outra coisa que a gente tem também, se a gente pensar em nós como exemplo, durante o desenvolvimento embrionário, né, a formação do embrião, a primeira célula do nosso corpo que se forma se chama zigoto. Esse zigoto é a minha célula inicial. Ele vai sofrer várias mitoses sucessivas, tá? Para dar origem às outras células do corpo desse animalzinho em formação aí, ok? Então participa do desenvolvimento desse cara. A mitose também é responsável pela renovação celular, tipo assim, sabe aquela célula velha do seu corpo, tá? Que a bicha morreu, então eu preciso substituir ela, tá? Então pela mitose eu vou renovar, eu vou formar uma nova célula. E também é através da mitose que a gente tem o quê? A regeneração celular. Que seria isso? É tipo assim, colega, quando você cai, leva um rola, você se machuca, você lesiona um tecido do seu corpo, o que vai acontecer? É através da mitose que você vai repor aquelas células que você perdeu. Então a mitose ela vai ser utilizada para substituir as células que você perdeu, tá? No sentido de repor e reorganizar e formar esse tecido, regenerar esse tecido novamente. Então você percebe que a mitose ela tem várias funções aí dependendo do ser vivo que você está olhando. Mas como que é esse processo propriamente dito? Vamos ver agora um esquema geral da mitose, para depois você entender o que acontece de forma mais detalhada. Bora lá enxergar isso agora. Olha só o esquema que eu montei para você aqui agora. Essa é o resumo da ópera, beleza? Então, o que a gente tem aqui?
a visão geral da mitose. A célula mãe aqui, ela vai dar origem a duas células filhas iguais geneticamente entre si. Só que se eu comparar com a célula mãe, elas também são iguais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que dentro dessa célula, no núcleo dessa célula, tá, existe um total de 2 cromossomos. Dois cromossomos simples, 2 moléculas de DNA. Então você imagine que durante a vida dessa célula, ela está trabalhando sossegadinha, lá na fase da intérfase, rachando de trabalhar para manter essa célula viva, bonitona. Mas, de repente, a célula recebe um sinal químico de que ela precisa entrar em divisão celular. Então, lá na intérfase, tá? Essa célula vai se preparar. E o que significa se preparar? Produzir tudo o que ela tem que produzir para garantir que a divisão celular vai acontecer com eficiência de forma adequada. E uma das coisas que acontece lá na intérfase é o quê? A duplicação das moléculas de DNA. Então você imagina, meu colega, que esse esqueminha que eu fiz aqui, essa salsicha que eu desenhei aqui, é a molécula de DNA, ok? Durante a intérfase, mais especificamente na fase S, tá? Ocorre a síntese de moléculas de DNA, ocorre a duplicação de todas as moléculas de DNA que essa célula possui, ok? Então, antes de entrar na divisão propriamente dita, tá? Ocorre a duplicação. Todas as moléculas de DNA se duplicam. O que está acontecendo aqui? Imagine uma molécula de DNA, tá? O que eu vou te mostrar agora é representando uma molécula, mas isso acontece com todas as moléculas de DNA. Então imagine que essa molécula de DNA está aqui representada. Então ocorre a duplicação semi-conservativa e uma molécula de DNA vai se abrir e vai servir de molde para a produção de 2 moléculas de DNA. Enquanto a nossa célula não entrou na divisão celular, o nosso DNA ele se encontra sob a forma de um filamento chamado cromatina, tá? Quando a minha célula entra em divisão celular, essa molécula de DNA ela sofre algumas modificações. Uma das coisas que acontece com essa cromatina aqui é o que? Esse DNA aqui, né? É ele se duplicar. E o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? As 2 moléculas de DNA, que são iguais, ok? Pelo resultado da duplicação, tá? Só que essas 2 moléculas de DNA, elas vão ficar unidas durante boa parte desse processo de divisão celular, tá bom? E aí, olha para esse DNA duplicado aqui. Essa estrutura que você está enxergando, tá? O que é? Qual é o nome desse cara? É o que nós chamamos de cromossomo duplicado. O que é o cromossomo duplicado? Nada mais é do que 2 moléculas de DNA iguais, unidas. O ponto de união entre elas ocorre através de uma região chamada de centrômero, certo? Então, quando eu formo isso daqui lá durante a fase S, eu estou duplicando o meu DNA, ele começa a mudar a sua formona, tá? Então, você enxergou essa estrutura, o que você está enxergando são 2 moléculas de DNA iguais, tá bom? É o meu cromossomo duplicado. Acontece que aqui, esse DNA ele ganha um outro nome, tá? É o DNA? Sim, mas ele recebe outro nome. Que nome é esse? Eu tenho aqui uma cromátide, que é irmã da outra cromátide. Eu tenho o quê? 2 cromátides iguais, unidas pelo centrômero. Então, falou em cromossomo duplicado, você está falando o quê? Que eu tenho 2 moléculas de DNA, que aqui recebe o nome de cromátides, irmãs, e elas são irmãs gêmeas, ok? Acontece que durante o ciclo celular, durante a divisão celular, eu tenho a separação dessas 2 moléculas de DNA. Gente, isso não pode ficar junto. Essas 2 moléculas iguais, elas têm que se separar. E a divisão celular, a mitose, é para fazer com que isso ocorra, tá?
Porque se isso permanece igual, eu sei que você se perguntou, se isso permanece assim, igual e junto, coladinho, eu vou ter erros na quantidade de material genético que está indo para a célula nova. Isso pode acontecer? Pode ocorrer erros de não separação, erros na disjunção? Pode, mas a célula faz o possível para evitar isso. E quando isso acontece, a gente vai ter o quê? As chamadas aneuploidias, erros na quantidade de cromossomos que as células que estão sendo produzidas vão ter. Aí eu vou ter células que vão ter cromossomos a mais, células que vão ter cromossomos a menos, beleza? Mas continua aqui para você enxergar de forma geral o que acontece na mitose. Ocorreu a duplicação lá durante a intérfase? Ocorreu. Aí sim, a célula vai entrar na divisão celular propriamente dita. A mitose vai acontecer. Durante a mitose, alguns eventos ocorrem, tá? Esses eventos, essas fases aí, tem pontos que são característicos e nós vamos enxergar isso daí daqui a pouquinho, tá? Mas, no geral, o que a gente tem? A gente tem que esse cromossomo foi duplicado, está aqui, e esse também se duplicou, ele está aqui. Acontece que essas duas moléculas de DNA não podem ficar unidas. Durante a divisão celular, o que vai acontecer? Esse DNA aqui, ele vai se separar desse DNA, ou seja, essa cromátide irmã vai se separar da irmã gêmea dela. E cada uma vai ser enviada para a nova célula formada, tá? O mesmo acontece com esse outro DNA, com esse outro cromossomo duplicado. Eles estão unidos, mas chega um momento da divisão em que eles vão se separar. Então, essa cromátide irmã vem para a célula nova e a irmã gêmea dela vai para outra célula. Então, no final, o que a gente tem? Essas duas células são iguais por conta da duplicação que aconteceu. Então, o mesmo DNA que está aqui também estará aqui. O mesmo DNA que está aqui também estará aqui. Então, geneticamente, essas células são iguais. Se eu comparar ela com a célula mãe, elas também são iguais. Por quê? Porque elas são fruto dessa célula que sofreu a duplicação. E durante a mitose, a célula se dividiu enviando esse material genético duplicado para as novas células formadas. Basicamente, na mitose é isso que acontece. Mas é claro que agora eu vou mostrar para você os eventos que acontecem durante a mitose. Beleza? Acompanhe agora. Continua aqui agora para você entender o que acontece em cada uma das fases da mitose. Por quê? A mitose é o processo como um todo. Acontece que quando uma célula inicia a divisão celular, a mitose, uma série de eventos acontece dentro da célula, tá? E aí a gente tem o quê? Cada uma dos momentos que eu tenho de transformação e de modificação dessa célula ao longo da divisão celular, ao longo da mitose propriamente falando. Se eu pensar na mitose, ela é dividida em 4 fases características, ok? Quais são essas fases? A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Nessa ordem que eu te falei. Primeiro a prófase, depois a metáfase, depois a anáfase e quando chega na telófase é porque o processo está finalizando. Para você gravar essas fases na ordem que esses eventos acontecem, grava essa palavrinha básica aqui, ó. O prometer. É um verbo novo que eu inventei. É o verbo prometer associado com o pronome aí, ó, o T, certo? Conjuga esse verbo e pensa e faz assim. Promete para tia Pri que você vai aprender a divisão celular. Então, eu prometo-te, tia Pri, que vou aprender. Tu promete-te. Vamos conjugar. Ele promete-te. Nós prometemos que vamos aprender. Vós prometeis que vão aprender. E eles prometerão.
grava o verbo, prometa-te e você vai saber as fases da divisão celular. Porque, ó, o pro de prófase. O met não é para você meter nada nas coisas coiseadas. Met de metáfase. O a de anáfase. E o t de telófase. Eu inventei esse verbo porque às vezes tem alguns vestibulares que perguntam, tipo, a ordem em que as fases acontecem lá durante a mitose. E aí, se você grava, prometa-te, você já mata tudo, certo? Acontece que cada uma dessas fases vai ter eventos que são específicos, certo? Então, vamos lá. Se você olhar para a prófase, pró, primeiro, início, começando aqui. Se você olhar para metáfase, met, significa meio, alguma coisa está no meio. Se você olhar para anáfase, ana, significa separação, alguma coisa está se separando. Telófase, telos, significa fim, então o processo está acabando, percebe? Tem o começo, o meio, a anáfase e o fim, ok? Então esse é o basiquinho que você tem que saber, mas olhando minuciosamente o que acontece em cada uma das fases. Na prófase, o nosso material genético já está duplicado, porque eu estou falando aqui da mitose. Então aqui, isso daqui já é mitose, tá? E a duplicação aconteceu lá na intérfase, perfeito? Então aqui o material genético já está duplicado. Eu tinha apenas uma molécula de DNA, cada um se duplicou lá na intérfase. Então na prófase, esse material genético já está duplicado, assim como o centríolo. Esse paranauê que eu desenhei aqui para você é a organela celular, o centríolo, que participa ativamente da divisão celular. De que forma? É o centríolo, que uma vez duplicado, ele lá na prófase, eles vão cada um para um canto da célula. Eles vão ficar em polos opostos. Um fica nesse canto de cá, nesse polo, e o outro fica na frente dele, olhando para ele, só que lá do outro lado. Então, os centríolos que foram duplicados lá durante a intérfase também, eles vão para os polos opostos da célula. E esse centríolo, ele vai produzir as chamadas fibras do fuso. São os filamentos que vão se esticar, tá? Para se conectar com o material genético. Alguém precisa segurar o material genético e fazer o zigue-zague, a movimentação desses cromossomos na célula. Quem faz isso são as fibras do fuso. O fuso mitótico é produzido por quem? Pelo centríolo, ok? Então, essas fibras elas vão se alongar e se conectar com o seu material genético. Acontece que o material genético ainda está dentro do núcleo, certo? Então, a prófase, ela finaliza quando esse núcleo e o nucleolo deixam de existir. Dessa forma, o material genético, ele está o quê? Exposto no citoplasma da célula, mas ele não está perdidão. Por quê? Porque as fibras produzidas pelo centríolo vão se conectar a ele e vão se grudar nele, perfeito? Tá. Além disso, outro evento que começa a iniciar aqui na prófase é a condensação desse cromossomo, ou seja, ele estava como um filamento comprido. Acontece que esse DNA vai começar a se enrolar, ok? Se compactar para diminuir de tamanho. E isso ocorre para evitar que esse DNA se quebre durante a divisão celular, ok? Então aqui inicia a condensação. Quando nós vamos para a metáfase, olha o que aconteceu. As fibras do fuso que estão conectadas com o meu cromossomo vão levar esse cromossomo para o meio da célula, porque met significa meio. Então, quem que está posicionado na placa equatorial da célula, bem no meio da célula? É o nosso material genético. Mas note o seguinte, tá? Na metáfase da mitose, esses cromossomos eles estão alinhados, um embaixo do outro. Então, essa minha célula que tem 2 cromossomos, eu vou ter um embaixo do outro. E se fosse a nossa célula, tia Pri, que tem 46 moléculas de DNA, 46 moléculas de DNA
uma embaixo da outra, beleza? Grava isso, criatura. Volta aqui. Na metáfase, o que acontece também, além desse material genético estar no centro da célula? Aqui, os cromossomos atingem o máximo de condensação, de tal forma que você consegue enxergar ele no microscópio. Olha que coisa louca. Você enxergar o material genético pelo microscópio. Isso é possível porque eles estão altamente enrolados e compactados. Faz uma observação aqui, tia Pri. Sim. Na metáfase, porque eles estão altamente concentrados aqui, condensados, melhor dizendo, aqui, o que a gente pode fazer? Se eu estou querendo estudar a célula de um indivíduo, montar um mapa dos cromossomos dele, esse mapa se chama cariótipo, tá? Se eu quiser fazer esse mapinha, na metáfase que eu interrompo o processo da divisão celular e tiro uma foto desses cromossomos, porque daí eu consigo enxergar exatamente como é cada um dos cromossomos, ok? E aí eu organizo esses cromossomos montando um mapa. Para que serve esse cariótipo? Para eu saber se o indivíduo tem a quantidade de material genético correta, certo? Para ver qual que é o sexo desse indivíduo, eu consigo dizer pelo cariótipo, além de verificar se ele sofre de algum erro na quantidade de cromossomos ou mesmo na estrutura desses cromossomos. Então, se eu quero montar um cariótipo, essa é a fase da mitose que eu preciso o quê? Bater uma foto desses cromossomos, porque eles estão altamente visíveis pelo microscópio. Continua. Passou pela metáfase, nós vamos seguir quem? A anáfase, a fase da separação. Sim, percebe o que está acontecendo aqui, ó? As duas cromátides irmãs, elas estão unidas, certo? Quando eu estou na metáfase ainda. Mas quando eu vou para a anáfase, as cromátides irmãs, elas estão se separando. Ó que negócio louco que aconteceu aqui, ó. As bonitas estavam assim, ó, sossegadinha, bonitinha, no meio da célula, grudadinha, conectada a partir do centrômero. Acontece que na anáfase, as fibras do fuso começam a se encurtar, começam a se diminuir de tamanho, perfeito? Então o centríolo do lado de cá, ele começa a puxar o meu cromossomo para esse lado, para a direção dele. E o centríolo que está do lado de cá, ele começa a puxar a molécula de DNA que está virada para o lado dele. De que forma ele começa a fazer isso? Porque ocorre um encurtamento dessas fibras produzidas por ele. Então, o que vai acontecer? As cromátides irmãs, elas vão o quê? Se separar. E é exatamente isso que está acontecendo na anáfase. Perfeito. O que ocorre na anáfase da mitose? Separação. De quem? Das cromátides irmãs. De modo que quando eu chego na telófase, olha que negócio louco que vai acontecer. Já separadas as cromátides irmãs, perfeito. Tudo que aconteceu aqui na prófase, acontece o contrário na telófase, perfeito? Então vamos lá. Eu já tenho a separação das cromátides irmãs, eu vou ter a reorganização do núcleo, tá? Do nucleolo também. O meu cromossomo que estava lá todo condensado, todo enroladinho, ele começa a se descondensar na anáfase. E quando chega na telófase, esse cara já se descondensou. Ele já voltou a ser o quê? A cromatina, certo? E aí, para acabar, para finalizar, a célula divide o citoplasma ao meio. Ou seja, eu tenho o processo da citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma. Veja, quando divide, formou a célula desse lado aqui e a célula de lá. Pronto, acabou o processo. Mitose terminou. Se essa célula quiser entrar em mitose de novo, ela pode, sem problema nenhum, sem estresse, ok? Mas o que você tem que entender é que cada vez que uma célula entrar em mitose, elas aí sempre vai formar duas que são iguais. Lembra do esquemão geral que eu fiz lá no início, tá bom? O que você tem aqui, ó? Tinha 2 cromossomos, a célula mãe. As células filhas formadas são iguaizinhas à mãe. Continua tendo 2 cromossomos, perfeito? E só para acabar aqui, para completar aqui, eu vou fazer uma observação. Quando a gente está olhando para a mitose de célula animal, animal não tem parede celular, beleza? Então o que vai acontecer?
essa citocinese, a gente fala que ela é centrípeta, ou seja, a membrana da célula, ela vai se invaginando, entrando para dentro, tá? E aí ela vai se estrangulando até que as pontas da membrana se tocam aqui. Então, é de fora para dentro, em direção ao centro. Por isso, centrípeta. Em planta que tem parede celular, essa citocinese ela vai ser diferente, tá bom? A citocinese de plantas é da seguinte forma. Lembra lá o complexo de Golgi, organela celular? O que acontece? As vesículas produzidas pelo complexo de Golgi começam a se organizar do centro da célula para fora, do centro para a periferia, ok? E aí elas vão se organizando de modo que vai o quê? Ocorrer a divisão desse citoplasma e a formação de duas células. Em plantas a gente fala que a citocinese, a divisão do citoplasma, ela é centrífuga, ela foge do centro, é do centro para a periferia. Então é isso, meu querido. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, se você gostou, compartilha com o seu coleguinha que também está querendo estudar, beleza? Então eu fico por aqui, um beijo, forte abraço para você e até a próxima videoaula com a Tia Pri. Até mais, gente, fica com Deus, tchau, tchau!